Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar então da sintaxe do Python, que nada mais é que a maneira de escrever na linguagem Python que o computador vai entender aí a nossa escrita. Eu vou apagar essas células aqui que eu tinha criado na aula anterior e eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá, vamos lá. Se você quiser escrever um if-else na linguagem R, você vai escrever assim. Você vai escrever if 5 maior que 2, print, você vai escrever aqui, print 5 é maior que 2. Percebe a maneira que eu escrevi? Tá? Então aqui, ó, peguei aqui da hashtag como que é essa maneira, tá vendo? Olha como vem um else aqui. Ou seja, para eu colocar o else, eu escreveria else, abriria e fecharia aqui e colocaria aqui o print com a frase, né, que 5 é menor que 2. Por exemplo, percebe o jeito que está escrito isso daqui? Tem toda uma sintaxe, toda uma maneira de escrever no R, né, diferente. Tem toda uma maneira diferente de escrever. Se eu colocar para rodar aqui, ele não vai rodar. Porque no Python não é assim. O Python ele não utiliza aqui colchete para abrir, para passar o print aqui, a instrução, né, a condição. Ele não utiliza. O que o Python utiliza é apenas espaço como indentação, certo? Então, qual que seria o certo em Python? Eu colocar aqui if 5 maior que 2, print, por exemplo, vou colocar aqui 5 é maior que 2. Tá vendo que eu tenho um espaço aqui do if pro print? Tem um espaço. 1, 2, 3, 4. 4 espaços, que nada mais é que um tab. Ó, eu vou colocar aqui. 5 é maior que 2, certo? A intenção aqui ainda não é ensinar a estrutura aqui de repetição, mas sim mostrar que é com espaços que a gente... Ó, 5 não é maior que 2. Caso ele errasse aí, né? Caso ele não atendesse aqui, ele ia aqui. Enfim, 5 é maior que 2 sempre, né? Por que eu estou explicando isso? Porque no Python você precisa utilizar esses espaços. Então, se você for fazer um for também, se você for fazer, por exemplo, for i in 1, 2, 3 aqui, quando você apertar Enter aqui, ele já vai colocar o espaço automático. Mas se ele não colocar, você precisa colocar isso. Então, eu dei aqui, ó. Fiz um loopzinho só para vocês verem que só funciona assim, tá? Se eu tirar aqui, ele vai falar, ó, esperava um bloco indentado depois do for. Então eu esperava um espaço aqui depois do for, certo? Então toda vez que a gente for escrever no Python, for criar loops, estruturas de repetição, a gente vai utilizar esse espaço aí, tá certo? E nessa aula é importante ficar atento, porque às vezes a gente tem erros no código e por uma simples indentação que a gente errou, isso acontece, tá, gente? Até com programadores experientes, por uma simples indentação que a gente errou, nosso código começa a dar erro. Que bom que o erro do Python ele é autoexplicativo, né? Uma linguagem que retorna alguns erros bem explicados, mas é bom a gente ficar atento. Até a próxima aula, valeu!